ora pro nobis. Okay, you can try, that's fine, okay. So then- First of all, while it's still on my mind, Primeiro de tudo, enquanto ainda eu estou lembrando, I want to say before making this trip, antes de fazer toda essa viagem, I was a little bit discouraged and tired. eu estava um pouquinho desencorajado e um pouco cansado. Not tired physically, Não cansado fisicamente, mas but then after seeing the little chapels here, depois de ver essas pequenas capelas aqui, the young men strong in the faith, jovens fortes na fé, and the two monasteries, dois mosteiros, okay, we're ready to go to war. nós estamos prontos para ir à guerra. So it was, for me, it was a very, very encouraging trip. Então para mim foi uma viagem muito encorajadora. We were hoping to come here already last year in August, September, October, November, December, but you know. Nós já queríamos vir aqui ano passado em agosto, setembro, outubro, novembro, mas nunca pudemos concretizar isso. Yeah. So, but in any case, just a brief summary of our SSPX crisis. Is it not working? Is the battery dead? Let me check. You may have to plug it in. I was just out of focus. It's okay. Okay. Just a brief summary of our Society St. Pius X crisis, Então, só um pequeno resumo da crise na sociedade, na fraternidade de São which Paulo, is the crisis of the whole of the Catholic tradition. que é uma crise total da tradição católica. I think personally the crisis began for us in 1988. Eu penso particularmente que a crise começou para a gente em 1998. With the creation of the Fraternity of St. Peter and the other bad orders. 88, né? 88, certo? 88. Yeah, 1988, desculpa. Because in 19... Com o começo da fraternidade de São Pio, Saint Peter. São Pedro, Right. fraternidade de São Pedro. It was, at that time, 88 was a year of the victory for tradition. 1988 foi um ano de vitória para a tradição, But it was a victory of battle. mas era uma vitória de batalha, A victory of one battle. vitória de uma batalha, The consecration of the four bishops. a consagração dos 4 bispos And the preservation of Catholic tradition. e a preservação da tradição católica. This was a major blow to the devil. Isso foi um grande soco no diabo. But the devil often tempts us to be impatient. Mas o demônio, muito frequentemente, ele nos atenta a ser impacientes. But the devil is not impatient. Mas o demônio não é impaciente. The devil is very patient. Ele é muito paciente. And so he began with what was a weak FSSP and everything that stands for. Ele começou então com a fraternidade de São Pedro. So all the liberal people that say the Latin Mass. As pessoas liberais que rezavam missa em latim. So it began with this. Começou com isso. But the devil knew, give it time. Mas o diabo sabia que, né, com o passar, give it time, certo? Give it time. Give it 20 years. Dê um tempo a eles, dê 20 anos. After 20 years, people will forget 1988. Depois de 20 anos, as pessoas vão esquecer de 1988.
And they will see, well, these people have the Latin Mass. E eles vão ver, ó, essas pessoas têm a missa em latim. And, the SSPX has the Latin Mass. E a Fraternidade de Pio X tem a missa em The latim. only difference is A única diferença é they don't have an X. ele não tem um X. But in fact, it's true, there is a difference. Mas sim, é verdade que existe uma diferença. And that is, there is the X. É verdade que o X está lá em cima deles. But it took time for this to develop. Mas demorou um bom tempo para que isso acontecesse. Then after the 20 years, E depois desses 20 anos, then we will see some people go to liberal mass algumas pessoas vão para a missa liberal and some go to the true mass, e alguns vão para a missa verdadeira. both in Latin. As duas em latim. So there's no longer a visible difference. Então não há mais uma diferença visível. In 1970, you could take a photograph of liberalism. Em 1970, você poderia tirar uma fotografia do liberalismo. You walk into a Catholic church, and Okay. there's dancing girls, and altar is ripped to pieces, rosary being destroyed by the priest. Você entrava numa igreja católica, você via o terço sendo arrebentado pelos padres, você via garotas dançando na igreja, você Breaking stained glass windows, crucifixes, statues, quebrando everything. crucifixos, estátuas, vitrais católicos. So even if you're an idiot, Então mesmo que você fosse um idiota, you can see that is different than that. você poderia ver que isso é diferente daquilo. And so for the first time, you could take a picture of heresy. Então, pela primeira vez, você poderia tirar a foto da heresia. And I think this, in fact, was a very intelligent move for the devil and deliberate. Então eu creio que esse foi Um movimento muito Very deliberate. foi um for the devil. movimento deliberado e muito esperto do demônio. Because once he makes heresy something you can take a picture of, Porque a partir do momento que você faz que a heresia possa ser fotografada, then the day you can no longer photograph the difference então no dia que você não poder fotografar a diferença, will be the day that the heresy disappears. será o dia que a heresia desaparecerá. So people will say, well, he's wearing a cassock, he's wearing a cassock. Então as pessoas diriam, ora, ele está vestindo a batina, e ele também está vestindo a batina. So what's the problem? Qual o problema então? But this wouldn't work in 1970. Mas isso não funcionaria em 1970. But in 2012, yes. Mas em 2012, sim. So it was a patient battle. Foi uma batalha de paciência. In 1988, tradition won the battle. Em 1988, a tradição venceu a batalha And some thought we won the war. e alguns pensaram que a gente já tivesse ganhado a guerra. We did not. Nós não ganhamos. And the liberals lost a battle. E os liberais perderam a batalha, But this was not the end of the war. mas esse não foi o fim da guerra. So now, after 20 years, Então agora, após 20 anos, or even 12 years, the year 2000 is when it really became visible, the first time. ou mesmo 12 anos, digamos, porque começou realmente a ser mais perceptível, visível em 2000, By the visit to Rome in August of 2000. a visita a Roma em 2000. And the Pope says there are 5,000 traditional Catholics walking in Rome. E o Papa falou que havia 5,000. 5.000 tradicionais entrando em Roma, And caminhando em this Roma. was the biggest gathering that we had in the whole year 2000 in Rome. E que essa foi a maior concentração de encontros no ano de 2000 em Roma. The frogs say, "Mon Dieu." How do you say that? The frogs say, "My eye." What? The French say, É uma expressão francesa. how do you say it? Where is it? Mon Dieu. Monet. Yeah. Monet. In America, we say, "My foot." Nos Estados Unidos a gente fala meu pé. Em Yeah. francês, mas- And on the farm, we say that's a bunch of BS. E na fazenda a gente fala que isso é um monte de Bull crap. Bull manure. Esterco. Okay.
In the year 2010, I was in France, in Lourdes, Em 2010 eu estava em Lourdes, na França, when we had 25,000 traditional Catholics onde a gente aglomerou 25 mil católicos in that disgusting bunker in Lourdes, naquele, the church bunker, that vile place. Underground church in Lourdes. Uma igreja que entra debaixo da terra em Lourdes, assim, muito feia, muito... I always talk to the beggars and the people on the streets. E ele sempre conversava com os mendigos ao redor da cidade. So I was there from India. E eu estava lá, vindo da Índia. And I asked some of the local French people that live there. E eu perguntei a alguns moradores locais. So you noticed anything different this week in Lourdes? Você percebe alguma coisa diferente essa semana em Lourdes? They all said, no, what? Ele disse, não, o quê? O que tem diferente? There was a lot of people here. Havia um tanto de pessoa aqui. Yeah, there's people here every week. Tem um tanto de pessoa aqui toda semana. In fact, there was one large group from India when I was there. Inclusive tinha um grupo grande lá da Índia quando ele estava lá. Another huge group from Italy. E um grande grupo também da Itália. But for us, we were the only ones there. Mas para a gente da fraternidade, nós éramos os únicos. Because extra SSPX nulla salus. Porque fora da fraternidade não há salvação. They didn't notice. Eles não perceberam. And I did speak to the people more, and finally some of them said, well, I did notice that there are more little children. Aí conversando um pouco mais, ele percebeu que algumas pessoas admitiram, eu estou vendo mais criancinhas dessa vez. So when they say in the year 2000 Então, that the 5,000 pilgrimage was the largest, it's a stupid lie. Então quando eles disseram in In the year 2000 that our 5,000 pilgrimage was the largest, that's a lie. Então quando eles disseram que em 2000 que 5 mil peregrinos eram o maior de todos, isso é uma mentira. They were preparing the destruction of Catholic tradition. Eles estavam preparando a destruição da tradição católica. It was the first victory of battle of the modernists. Foi a primeira vitória de batalha dos modernistas. It didn't look like a victory, Não pareceu como uma vitória, but it was. mas foi. Because it began to change our attitude towards Rome. Porque começou a mudar a nossa atitude em relação a Roma. Rome didn't change. Roma não mudou, We changed. nós mudamos. First, the superiors went around all of our houses saying, we must make a deal with Rome. We must make a deal with Rome. Particularly Father Schmidberger and Bishop Fillet at that time. Começaram então os superiores, principalmente o Dom Fillet e o Padre Schmidberger, ir nos priorados, nas igrejas, nas capelas, e falam, nós temos que fazer um acordo com Roma, nós devemos fazer um acordo com Roma. And in the whole world, we all said, no. E no mundo inteiro nós dissemos, não. So they stopped talking about it. Então eles se calaram e pararam de falar sobre isso. Did not stop planning it. Mas eles não pararam de planejar. They didn't stop preparing for Eles it. não pararam de preparar por isso. They just moved from public to secret. Eles só mudaram de público para secreto. And part of the change was changing all those superiors E parte da mudança foi mudar todos aqueles superiores who were too strong, que eram muito fortes, too anti-liberal. muito antiliberal. Both. Ambos. If you were a strong liberal, also remove. Se você fosse forte, mas liberal, também você era removido. Unless you had the gift of adoration. Ao menos se você tivesse Adoring Bishop Fillet. o dom de adoração de Dom Fillet. Yeah. Otherwise, also go. Caso contrário, também era New, removido. young, and weak superiors are put in place everywhere. Nossos superiores, seguindo as semanas, foram Postos colocados em todos os lugares. foram trocados em todos os lugares. And a new spirit takes over the society slowly. E um novo espírito tomou conta da fraternidade. They are not yet teaching heresy, Eles não estão ainda ensinando heresia, but the condemnation of the heresies is less. mas a condenação da heresia diminuiu. Father Chazelle and myself, O padre Chazelle e eu, since August, desde agosto, we have visited maybe close to 100 places nós temos visitado talvez perto de 100 lugares. in throughout Asia and
England, Oh, United yeah. States, Canada. Ao redor da Ásia, Inglaterra, Estados Unidos e Canadá. Others have contacted me from other countries. E outros também já me contactaram de outros países. The one common thing that every one of the faithful says, or most of the faithful say, Uma coisa em comum que a maioria dos fiéis dizem, when I ask them, what did you notice? What did you notice was a problem? quando, What eu did per- you see was a quando, problem? eu pergu- quando eu pergunto quando você percebeu, quando você viu o problema. And they Percebeu all o problema. say, for the last 3 years, 6 years, 10 years, we have not heard any more serious condemning of Vatican II and the modern errors. E vários deles falando que eu já não escuto nos últimos 3, alguns nos últimos 6, alguns nos últimos 9 anos, nenhuma condenação forte contra o Vaticano II, etc. And when they speak about, priests speak about things, it's only positive spirituality. E quando o padre fala alguma coisa, é mais sobre coisas positivas em relação à espiritualidade. I remember when I was still a seminarian, Archbishop Lefebvre wrote the book Spiritual Journey. Eu lembro ainda quando eu estava no seminário, o arcebispo Lefebvre escreveu The Spiritual Journey, Just before he Jornada died. Espiritual. Just before he died. O último livro que ele escreveu antes de morrer. But I remember before he wrote the book, they told us, Mas antes disso eu lembro que ele escreveu um livro e ele falou para a gente: I, the Archbishop, am old and tired. The new bishops can take over. I'm going to write a book only of spiritual things and let the young ones fight. Eu vou escrever, já estou velho, vou deixar os outros bispos pegar essa parte mais. Eu vou escrever um livro mais espiritual e os outros bispos poderão pegar essa parte mais. The other bishop, Let the 4 bishops do the fighting. Os outros quatro bispos podem lutar. So then he wrote his spiritual book. Então ele escreveu o livro espiritual. God is good. Deus é bom. Vatican II is crap. Vaticano II é esterco. You have to go to heaven. Você tem que ir ao céu. The new mass is crap. A missa nova é esterco. He could not speak sentences without saying bad, bad, bad. Ele não conseguia escrever frases sem poder estar lá lutando. It wasn't what he intended to do. Não foi o que ele tinha intenção de fazer. It's just in the blood. Está no sangue dele. He's anti-modernist. Ele é antimodernista. And so this has gone out of the SSPX blood. Isso sumiu da fraternidade. And then we come to 2007, Então nós chegamos até 2007, freeing the new mass, liberating the new mass. liberando a The missa, old mass. liberando a missa antiga. That was a lie. Isso foi uma mentira também. Because Summorum Pontificum says Porque o Summorum Pontifico nos diz ordinary mass equals new mass. que a missa ordinária é igual à missa nova. Old mass equals only good if you accept new mass. E a missa tradicional só é boa se você aceitar a missa nova. And Vatican II. E o Vaticano II. That's what it says. Isso é o que é dito nela. But stupid traditionalists Mas os tradicionalistas burros think that Summorum Pontificum pensam que Summorum was a Pontifico document with 2 words in it, foi um documento com apenas 2 palavras nele. which is numquam abrogata, never abrogated. Nunca abrogada. It's the only word. É a única palavra. And they are written in the official text in brackets. E eles são escritos até no próprio In the texto original, official text. entre parênteses. People that can think, read the rest. People that can think, read the rest of the As document. pessoas que podem raciocinar, leiam ao redor, leiam o resto. Stupid traditionalists, Os tradicionalistas idiotas just read between the brackets. só leem entre os parênteses. Absolutely stupid. Not just wrong, stupid. Não é somente errado isso é estúpido. And so, I spoke at least 5 or 6 times with Monsignor Fillet Eu conversei pelo menos 5 ou 6 vezes com Dom Pelé since 2007 about this Summorum Pontificum. desde 2007 a respeito do documento Summorum Pontifico. Telling them each time this document is bad and worse than the original Indel. Esse documento é ruim e é até pior do que o documento do indulto original. And he responded, well, it's not perfect. E ele respondeu, não é perfeito, não é perfeito. But it was good that they freed the Mass. Mas foi bom que eles liberaram a missa. I believe the 4 bishops began to lose their power
when they said thank you to the Pope. E eu acredito que os 4 bispos começaram a perder o poder quando eles disseram obrigado ao Papa. Because you do not give gratitude for something wicked like that. Porque você não pode ter gratidão para algo que é ruim como isso. I found out in the last few months that there were many priests that I never knew who said the same thing to Bishop Follet. Eu descobri mês passado que inúmeros bispos, inúmeros padres disseram a mesma coisa para Dom Follet. And so, these priests though did not know the other priests were saying the same thing. E esses padres não sabiam que outros padres também estavam dizendo a Dom Follet a mesma coisa. The demonic principle of divide and conquer was already in place in our society. O plano do diabo de dividir e conquistar já estava tomando. That's yours? No, What is your computer? it's on the other room. O plano do diabo de dividir e conquistar já estava tomando o seu corpo, And né? right now, I think also at this time, they want to divide us. E eu creio que nesse momento também eles tentam dividir a gente. And the devil wants to keep the various enemies of modernism from working together. E o demônio quer manter os inimigos, os modernistas e os inimigos lutando. Keep us from working together. Querem que nós não trabalhamos juntos, não nos unamos. So then, the 2007 was the first wickedness. Então em 2007 That foi was visible. a primeira coisa realmente ruim que foi visível. Many of us priests complained, but only to our superiors and not really in public. E muitos de nós padres reclamamos com nossos superiores, mas não so much in public. muito em público. I told every one of my parishioners, every one of my parishioners, if Summum Pontificum is worse than the Indon. Eu falei para todos os meus párocos, para todos os meus It's worse. My people, fidelis. para todos os meus párocos, meus fiéis, que o Sumorum Pontífico é pior até que o indulto. But many priests were quietly against. Mas muitos padres estavam And not contra, publicly. mas quietos. This was the beginning of preparing priests to not react. E esse foi o começo da preparação para que os padres não agissem. That is, the priests that are anti-liberal. That That was the beginning of preparing the anti-liberal priests so that they wouldn't react in 2012. para que eles não se reagissem em 2012, preparando padres quietos, né? And then on the positive side, E no lado positivo, Bishop Follet claimed that the freeing of the Latin Mass was a miracle of Mary and the Rosary. Dom Follet tentou colocar que essa liberação da missa era um milagre do Rosário e Maria. e da Virgem Maria. This is, I believe, the Rosary Crusades are essential to our present situation. Eu acredito que a cruzada de Rosários é essencial para a nossa crise. Because the Rosary Crusades deceived not only the faithful but also the priests. Porque a cruzada dos Rosários enganaram não somente os fiéis, mas também os padres. We know that Mary will bring the victory over the modernist Rome. Nós sabemos que a Virgem Maria triunfará sobre modernista Over modernist Rome. Roma modernista. Modernist Rome. Yeah. Okay. And so therefore, the devil brings Mary into the fight. Então o demônio traz a Virgem Maria para a briga. And so the Blessed Virgin Mary made the Pope be so nice. Então a Virgem Maria fez o Papa ser tão bom, tão bonzinho. And this is blasphemy. E isso é uma blasfêmia. Then in 2009, Depois, em 2009, lifting the excommunications. o levantamento das comunhões. Two things happened. Both are important. Duas coisas aconteceram e as duas são importantes. One, lifting the excommunication of the 4 bishops and not the 6. Uma é o levantamento das comunhões dos 4 bispos, mas não dos 6. And 2, Bishop Williamson Holocaust denying. E a negação do Holocausto por Dom Williamson. Both were important. Os dois eventos são importantes. First, the lifting of the excommunication. Primeiro, o levantamento das comunhões.
This is also a blasphemy. Isso também é uma blasfêmia. Number 1. Número 1. No saint, like Saint Athanasius, ever had his excommunication lifted. Nenhum santo jamais teve a sua excomunhão levantada, até mesmo Santo Atanásio. In fact, in heaven, he wears it as part of the crown of glory. He carries an excommunication certificate around with him in heaven. Inclusive no céu eles carregam isso como An excommunication certificate, Eles paper. carregam isso como no avental, o certificado de excomunhão. Just like St. Paul with the sword and St. Peter with the cross. Assim como São Paulo com a espada e São Pedro com With the cross. a cruz. So what they were martyred with becomes their glory. Com aquilo que eles são martirizados se torna a sua glória. So the excommunication is for the glory of St. Athanasius. Então a excomunhão foi na verdade para a glória de Santo You Atanásio. don't take away my badge of glory. Você não pode tirar meu escudo de glória. And so Castro Meyer and Archbishop Lefebvre still have the badge of glory. Portanto, Dom de Castro Maia e Arcebispo Lefebvre continuam com seus distintivos The de glória. 4 bishops, including Tissier and Williamson, Os 4 bispos, incluindo Dom Williamson e Dom Tissier, said, "Thank you for taking away my badge of glory," obrigado por ter retirado o meu distintivo de glória, which was a lie anyway. que foi uma mentira de qualquer maneira. Because obviously they weren't excommunicated to start off with. Para começar, nós sabemos que nem houve a verdadeira excomunhão para At começar. least St. Paul had his head really chopped off. Pelo menos São Paulo realmente teve sua cabeça cortada. This excommunication was fake. Essa excomunhão foi uma farsa. And so, also at that time, I complained to Bishop Williamson. E eu também reclamei com Dom Williamson nessa ocasião. Others also complained to Monsignor Fillet. Outros também reclamaram com Dom Felé. Why did you accept the lifting of the excommunications? Por que vocês aceitaram o levantamento dessas excomunhões? There were actually many of us that said the same thing. Vários de nós dissemos as mesmas coisas. But we didn't know each other. Mas nós não conhecíamos uns aos outros. So no organized attack. Então não teve um ataque organizado. So then, I remember Bishop Williamson told me, Depois Dom Williamson me disse, the excommunication was not lifted, as excomunhões não foram levantadas, only the decree of the excommunication was lifted. somente o decreto da excomunhão foi levantado. Which is idiotic. O que é uma besteira. The decree is only a decree if you're excommunicated. Um decreto só é realmente um decreto se você realmente é excomungado. Or it's no decree. Ou então não tem decreto. A law is a law or it's not a law. A lei é a lei ou não é a lei. You can't have a law that is one side a law and other side not a law. Você não pode ter uma lei que um lado ela é a lei e do outro lado ela não é a lei mais. So they're playing games trying to justify what cannot be justified. Então eles estão jogando, eles entraram nesse jogo em justificar coisas que não podem ser justificadas. Another rosary crusade. Aí veio outro Bring Mary in to say it was a Marian victory. como chama cruzada? Veio outra cruzada de Rosário. And so the people now believe Rome is converting. Então o povo agora acredita que Roma está se convertendo. Several priests told me, Vários padres me disseram, padres, if Rome would not have lifted the excommunications unless they were really converting. Rome would not lift the excommunications unless Rome was converting. Roma não levantaria as excomunhões se eles não tivessem realmente se convertendo. And Rome would never accept the Society of St. Pius X back in the mainstream church. E Roma nunca aceitaria a fraternidade de volta nessa igreja oficial. Unless they accepted the whole Catholic faith. Unless they accepted the Catholic faith. Ao menos se ele aceitassem a tradição católica. In other words, the Catholic faith equals SSPX. Em realidade, a fé católica, Catholic faith a fé católica equals SSPX. é igual à fraternidade. If SSPX and Catholic faith are identical, E se a SSPX e a fé católica são as mesmas coisas, then to accept SSPX equals to accept the faith. então aceitar a SSPX é como aceitar a fé. And to accept the faith E aceitar a fé means to accept the SSPX. significa aceitar a SSPX. You guys are useless. Vocês são dispensáveis. Vocês não têm uso para nada.
That's what it means. Isso que eles acham que significa. Since the SSPX does not equal the Catholic faith, Agora, desde que a fraternidade não é a igreja de and fé the católica, SSPX does not equal the Catholic Church, e a SSPX não é igual à igreja católica, then easily it can be accepted without church, without faith. então pode ser aceita sem a fé e sem Without the faith of the church. ou a igreja, sem a fé ou sem a igreja. The problem is we worship the SSPX as too spiritual. O problema é que nós adoramos a fraternidade como se fosse muito espiritual. Yeah. Can I make a short? I'll brief. Essa última passagem, We must go forward, yes. I want to understand. Eles disseram, se Roma aceitar, se Roma retirar a excomunhão, é porque ela já aceitou a tradição. Se Roma aceitar a fraternidade de São Pio X, é porque ela já aderiu à tradição. Logo, para alguns padres, na fraternidade, raciocínio como se fosse fraternidade de São Pio X igual fé católica. Se Roma aceita a fraternidade de São Pio X, ela aceita a fé católica igual ela é antiliberal. E It's a false belief that the SSPX is the church. It's crazy. A falsa crença de acreditar que a fraternidade é a igreja. So then comes 2012, Depois vem 2012 and we are going to make a deal with Rome. e nós iríamos fazer o acordo com Roma. And they have a new principle. E eles têm um novo princípio. Bishop Vallée says that we can go into Rome, under Rome, without Rome's conversion, Dom Fallet passa a dizer que nós podemos entrar dentro de Roma, né, e sem que Roma se converta. and then after we're inside, E depois, quando estivermos já dentro, we will subvert Rome like the communists do, nós vamos infectar Roma como os comunistas fazem and make them all Catholic. e fazê-los todos católicos. He has a different plan. Ele tem um plano diferente. This is the plan of the communists. Esse é o plano dos comunistas. If you use the communist plan against the communists, you lose. Se você usar o plano comunista para com os comunistas, é a guerra perdida. Also, this is indirectly against the Blessed Virgin Mary. E isso é contra a Virgem Maria, indiretamente falando. Because the Blessed Virgin Mary says only she will bring the victory by a miracle. Porque Nossa Senhora nos diz que somente ela trará a vitória através de um milagre. And particularly through the consecration, after the consecration of Russia to the Immaculate Em Heart. particular, depois da consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. But now you see new language from Father Schmidberger, Father Pfluger, Bishop Vallée, and all the superiors. Agora você vê mas agora nós vemos essa linguagem nova de Padre Schmidberger, Padre Pfluger, Dom Fallet e todos esses outros superiores. They all say the Arian crisis took many years to overcome. Eles dizem que a crise ariana, Yeah. crise ariana levou vários anos para ser, it took a long time for what? To overcome, to Para recover. ser vencida. Foi uma So crise- this is like the same. Então isso é a mesma coisa. It will take many years for us to slowly convert Rome. Vai demorar muitos anos para a gente pouco a pouco converter Roma. Rome will not convert overnight. Roma não irá se converter do dia para a noite. This is more subtle. It's not as obvious. This is not as obvious. Isso não é muito óbvio, But it is directly against the prophecies of the Blessed Virgin Mary. mas é diretamente contrária às profecias de Nossa Senhora. She says there will be a sudden conversion, Ela diz que será uma súbita conversão, miraculous conversion. miraculosa conversão, The most similar would be Our Lady of Guadalupe in Mexico. similar com a Nossa Senhora de Guadalupe no México. And so we have two different teachings on how to overcome this crisis. Então temos dois ensinos de como vencer essa crise. So their plan is actually against heaven. Então o plano deles, em realidade, é contra o céu. But there is a worse problem, Mas tem um problema ainda pior. and that is they are converting, Bishop Vallée is converting to modernism Mas himself. Dom Fallet
que vem se convertendo para o modernismo ele mesmo. And modernist teaching is spread throughout the whole of Catholic tradition today. E o ensino modernista vem se espalhando por todo lado na fraternidade hoje. Only one example. Vou dar somente um exemplo. In 1989, 1989 Archbishop Lefebvre, or 1990, ou 1990, Archbishop Lefebvre said, Dom Lefebvre said, the fraternity of St. Peter and all the indult communities are traitors. a fraternidade de São Pedro e todos esses outros do indulto são traidores. And the faithful must decide where they want to go, E o fiel deve decidir aonde ele quer ir, us or them. ou a gente ou eles. Now Bishop Fillet says they are our brothers. Agora Dom Fallet diz que eles são nossos irmãos. 20 years ago they were traitors, 20 anos atrás eles eram traidores, now they are brothers. agora eles são irmãos. They haven't changed their family relationship. Eles não mudaram as suas relações familiares. We have. Nós mudamos. And then, so that the ideas are no longer different also. The teaching is no longer different. Os ensinos também não são mais diferentes. So the teaching of the Fraternity of St. Peter, Vatican II, is really not very good. Então o ensino da fraternidade de São Pedro diz que o concílio We don't like Vatican II. o ensino do concílio não é tão ruim. Nós não gostamos do Vaticano II, But it's still the church. mas continua sendo a igreja. So we must accept it in the light of tradition. Então temos que aceitar à luz da tradição. Now Bishop Fillet says, I don't like Vatican II either. Agora o Dom Fallet diz, eu não gosto do Vaticano II também. He says the same thing. Ele diz a mesma coisa. But he is no longer condemning Vatican II as intrinsically evil. Mas ele não condena o Vaticano II como intrinsecamente mal mais. That's why he said in 2001, Por isso que ele it's disse 95% good. Por isso que ele disse em 2001 que era 95% And he bom. said explicitly, we accept 95% of the council. He E said that ele explicitly. disse explicitamente que nós aceitamos 95% do Concílio Vaticano II. I mean, it's obvious that if a cake has 5% cyanide, it's 100% bad. E é óbvio para a gente que um bolo que contém 5% de veneno, o bolo inteiro se torna ruim. The Titanic had a 5% hole on the side. O Titanic tinha um buraco de 5% de tamanho. It's 100% underwater. E hoje ele se encontra 100% debaixo d'água. It's foolishness. É uma bobagem. So, but he's changing the way we think. Ele mudou o jeito de como nós pensamos. Also, Father Chazelle and I also speaking to many priests. Padre Chazelle e eu também já conversamos com vários outros padres, SSPX priests. padres da fraternidade. They say, oh, you can't reject the entire council. Vocês não podem rejeitar o concílio por completo. You can't be too extreme. Você não pode ser tão extremo. That's us speaking. Isso é a própria fraternidade. And many of these priests say to many of the faithful, you can go to the Summum Pontifical Mass. E muitos dos padres da fraternidade diz que você pode ir às missas da Summorum Pontifico. One of the boys in my parish back in Colorado Um dos meninos na minha paróquia no Colorado was asked about, say something about Vatican II on a religion test. foi num teste, foi perguntado, diga algo sobre o Vaticano. So he said Vatican II was bad, blah, 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 blah. Sobre o Vaticano II. E ele escreveu no teste, o Vaticano II é ruim, blá 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 blá. And when the priest gave back his test, he said, be careful, be careful. Quando o padre entregou de volta o teste para o garoto, ele falou, cuidado, cuidado. He didn't say what was wrong. Mas ele não falou o que havia de errado. Just be careful, be careful. Apenas tome cuidado. We are now speaking confusedly. Nós estamos falando agora num modo muito confuso. And then July 14, 2012, 14 de julho de 2012, we have the official declaration of this general chapter, nós tivemos a declaração oficial do capítulo, which means it is an official statement of where SSPX stands. o que significa oficialmente aonde a fraternidade What it believes. no que ela realmente acredita. And as a member of the society, I adhere to this document. E como membro da As a member sociedade, of the society, I adhere to this document. Means I have to agree essentially with the document. E eu como membro da sociedade, eu praticamente supostamente que
concordar com esse documento. The document is modernist. O documento é modernista. The document says we have a new unity. O documento nos diz que temos uma nova unidade. We stand at the tomb of Archbishop Lefebvre, who's dead, Nós nos erguemos no túmulo de Dom Marcel Lefebvre, que está morto, united behind the superior general. unidos na pessoa do superior geral. That is written in stone. Isso está escrito na pedra. It means that I am a priest whose unity is in some guy from Switzerland who doesn't know how to make watches. Isso significa que a minha união é baseada numa pessoa suíça que não sabe fazer relógios. I did not become a baptized Catholic or a priest to have anything to do with Switzerland. Eu não me tornei um batizado católico e ordenado padre para I had nothing to do with Switzerland. ter alguma coisa a ver com a Suíça. Our unity is not in a man. Nossa unidade não é baseada num homem. Notice 1974 Declaration Archbishop Lefebvre. Preste atenção na declaração de 1974 de Dom Marcel Lefebvre. Yeah. Nothing about Lefebvre anywhere in the document. Nada sobre Marcel Lefebvre no documento, em nenhum lugar do documento. Eternal Rome, modernist Rome, Eterno. yes, no. Roma moderna e Roma eterna, sim e não. No confusion, Não tem confusão, nothing about his own personal beliefs. nada sobre sua crença pessoal, Only what all Catholics must believe somente aquilo que todo católico and what deve every acreditar faithful Catholic must do. e tudo que nós, os católicos fiéis, devemos fazer. That is why you pick up the Declaration of Por 74 isso que você pega a declaração de 74, and any Catholic can say yes, 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 100%. qualquer católico pode dizer yes, 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 100%. And so, the 2012, Mas em 2012, the first thing it decrees is we have a new unity, which is some idiot Swiss dude in Switzerland. mas a primeira coisa nessa declaração nos diz que temos um idiota suíço que nossa união é baseada nele. And that is not only wrong, it's dumb. Mas isso não é somente errado, mas And these are 40 grown men who have achieved the use of reason agreeing to this. E tem 40 homens que já atingiram a idade da razão, no capítulo então, e que concordam com isso. Then it says, we have determined and approved to accept an agreement with modernist Rome. Nós determinamos e concordamos que devemos ter um acordo com Roma modernista. If they give us these 6 pathetic conditions, Se eles nos derem essas 6 patéticas condições, all of which are evil. todas elas são ruins. And then the 6 conditions are not even written down for the public. E ainda assim as 6 condições nem foram escritas para o público. So we have a public declaration Então temos uma declaração pública with a secret part. com uma parte secreta, It's like the Gnostics. como os agnósticos. That's not the way Catholics communicate. Esse não é o jeito que os católicos se comunicam. Then it gets rid of the 2 magisteria. No more 2 E magisteria. eles se livram, eles não mencionam os 2 magistérios And it says outside the church there's no salvation. e falam que fora da igreja não há salvação. It's very beautiful. Muito bonito. And then it says that the Catholic tradition and the Catholic tradition is still to be found in the church for all time, including today. E nos diz que a tradição católica é para ser encontrada na igreja por todos os tempos, incluindo nos dias de Which hoje. means it includes the Vatican II Church. O que em realidade significa que inclui a Igreja do Vaticano II. There are 2 possible interpretations. Tem 2 possíveis interpretações. The twisted interpretation, the crooked A interpretation, interpretação torcida, yeah, which means that it only refers to the real Catholic tradition. que significa somente a tradição católica, And the true interpretation, e a verdadeira interpretação which is that Pope Benedict XVI que o Papa Bento XVI and the CC3 e Assis III are passing down the traditions of the church. estão passando a tradição da Igreja Católica à frente.
That is what the declaration means. Isso é o que a declaração significa. When it communicates ambiguity, it is not communicating Catholic. Quando comunicamos ambiguidades, não comunicamos catolicismo. No clear condemnation of a single error. Não tem nenhuma clara condenação de nenhum erro. And then the wimps that wrote the article, the weaklings, Depois os bonachões, os bobões que escreveram o artigo, at the very end say, we unite ourselves to all the martyrs throughout the world. ao final diz, nós nos unimos aos mártires de todo o mundo. And all the poor suffering souls, E todas as pobres almas, which they know well, que eles conhecem muito bem quem são, because they're killing them. porque eles estão matando elas. It's absolutely bad, 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 from alpha to omega, from beginning to end. É toda ruim, desde alfa até ômega. And there is no confusion if you look at it with just honesty. E não há confusão se você olhar a honestidade. Therefore, there's only one correct response to this declaration of July 14, 2012. Portanto, só tem uma resposta que podemos dar a essa declaração de julho, de 14 de julho. Complete repudiation and refusal. Completa repudiação e negação dela. But there's enough confusion in the document Mas tem bastante confusões, coisas confusas no documento, so that the good priests para que os padres bons, os will bons try padres, to find some justification for each individual lie. tentarão encontrar uma defesa individual para cada dessas mentiras. And the end result is they will not be able to fight. E o resultado final será que eles não serão aptos, não terão como encontrar. And then also just over the last, just a summary of the last few months. Resumo dos últimos meses. First of all, we had a meeting of only 5 priests in August of 2012 near Washington D.C. in America. Tivemos uma reunião perto de Washington D.C. na Virgínia com apenas 5 padres. Originally, the meeting was going to be headed by Bishop Williamson. Inicialmente essa reunião seria feita como Dom William estando à frente da reunião. In the end, it was Father Ringrose, the priest that hosted us, that headed the meeting. E ao final foi Father Ringrose que terminou sendo o palestrante da reunião. Father Ringrose is about a 68-year-old priest who's friends of the society for the last 30 years. Padre Ringrose é um padre de 30, he's about 68. tem mais ou menos 68 anos e vem ajudando, é amigo da fraternidade por mais de 30 anos. Yeah, and strong traditional priest, but in only one parish. Padre tradicional muito forte, mas com somente uma paróquia, With about 500 faithful. com mais ou menos 500 fiéis. Yeah. And close friends with Bishop Williamson. E um amigo de Dom Williamson, um amigo querido de Dom Williamson. So we discussed, several of us priests and Bishop Williamson, before the general chapter. Então, vários padres, incluindo Dom Williamson, nós discutimos isso, discutimos antes do capítulo geral. That if the general chapter went bad, Que se o capítulo geral fosse ruim, and did not expel Bishop Williamson, E- I mean Bishop Fillet, he did expel Bishop Williamson, and did not expel Bishop Fillet, e não chutasse Dom Felê, não retirasse Dom Felê, or make a clear restatement of the 74 Declaration, ou fizesse uma declaração clara sobre a And a declaração clear- de 1974, a clear retreat from